Bom dia a todas e a todos. Hoje, dia 28 de maio de 2021, estamos aqui com o professor Walter Kopp no último dia das dúvidas com imposto de renda, nosso café com imposto de renda. Então, hoje, se eu não me engano, é o 11º café, né, professor? 12º. 12º café, né? Então, foi uma jornada muito bacana, muito legal, né? E fica aí nosso agradecimento a todos vocês que participaram aí desse café. Um bom dia aqui especial para a Valéria Silva, lá de Recife, a Bruna Laís de Assis, a Marlene Romano, ao Marcos Batista, a Ana Rentges, ao Claudinei Tonon, a Fátima Costa, ao São Paulino Júnior Zugliani, a Sônia Florini, ao Gildo Freire e a Janete Marques. Muito obrigado. Também ao Estevão Diniz, obrigado aí pelo prestígio, tá? Bom, professor, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, saudações tricolores, viu, Júnior? E a todos os demais aí, até que enfim saímos da fila, hein? Estamos aqui, 12º café. É isso aí, vamos lá. O Jorge Andrade da Silva, da Jandrade Contabilidade, pergunta: quais as despesas que dependem de aprovação para se tornarem dedutíveis? Poxa vida, é uma pergunta interessante. Nunca me perguntaram isso dessa forma. Sempre tem a primeira vez. Na verdade, todas as despesas estão sujeitas à comprovação, né? Aquelas que têm o limite se encarrega do corte. Aquelas que não têm limite, sujeitas à comprovação. Mas, de qualquer forma, não existe uma pré-aprovação. Não existe a Receita dizendo isso pode, isso não pode. A regra está lá. Nós temos principalmente despesas médicas, que por não ter limite, o que define se a despesa vai ser aceita ou não é o cruzamento que a Receita vai fazer, e se ela não conseguir cruzar, ela pede através de intimação que se envie os comprovantes. E uma despesa problemática em termos de malha é a dedução de pensão alimentícia para aquele que paga a pensão. Ela não depende de aprovação no sentido prévio da Receita, mas tudo que está na sentença é o que pode. Se não estiver na sentença, aquilo não é dedutível. E basicamente não há nenhuma despesa que a Receita previamente aprove para depois ser lançada. Perfeito. O Antônio Geraldo Barbosa, da AGB, professor Walter, quando que o governo irá sancionar a lei de prorrogação do imposto de renda para 31/7/2021? Ele tem que dar um parecer. Veja, esse parecer, na verdade, foi dado. O projeto de lei foi para a mesa do presidente, ele tinha um prazo, esse prazo acabou no comecinho de maio, salvo engano, 4 ou 5 de maio, e no último dia, no dia em que ele deveria sancionar ou vetar, houve o veto integral do projeto de lei. Então, o parecer do governo foi o veto integral, prevaleceu a decisão da Receita Federal prorrogando para segunda-feira, e essa questão é resolvida. O imposto de renda termina dia 31, próxima segunda. Perfeito. Em relação ao auxílio emergencial, Valdemir Arnese, da Arnese Contábil, foi entregue a declaração e gerou o DARF referente ao auxílio emergencial do dependente. Retifiquei a declaração sem o dependente. O cliente vai ter que recolher o DARF que foi emitido ou será cancelado, pois a Receita aceitou a retificação? Excluindo-se o dependente, você exclui o débito e o crédito amarrado a ele. Isso tudo que estava na declaração. Então, para fins tributários, essa exclusão do dependente elimina a obrigação de pagar o DARF referente à devolução
do auxílio emergencial. Como eu tenho colocado, a gente não sabe se, em função disso, o Ministério da Cidadania vai tomar alguma iniciativa no sentido de cobrar, etc, etc. Entendo que não, mas é importante dar uma visitada lá no site do Ministério da Cidadania para ver se tem alguma regulamentação, etc. A questão tributária, que a Receita, na verdade, emprestou a declaração para solucionar essa pendência, excluiu o dependente, o débito é excluído junto e não há que se preocupar. Ok. A Aline Fiorini, da Lis Contabilidade. A dependente participa do plano de saúde do MEI que pertence à nora dela. Ela poderá utilizar essa despesa no IR do marido dela, onde consta como dependente no IR dele? Olha, levando-se em conta o conceito de unidade familiar, eu entendo sim que é possível, mas a questão que define a dedutibilidade aí é o beneficiário comprovar. Nesse caso, sendo unidade familiar, eu vejo que não há a obrigatoriedade de comprovar que passou para a pessoa física, mas como o contrato é em nome da jurídica, precisa que alguém da unidade familiar, pode ser o titular do MEI ou qualquer pessoa, comprove que ele, pessoa física, pagou o boleto, enfim, pagou as mensalidades do plano de saúde. Se o plano de saúde foi pago no CNPJ, na conta do MEI, na conta da empresa, porque o MEI é uma empresa simplificada, mas é uma empresa não é dedutível. É preciso que alguém da unidade familiar comprove no CPF que o pagamento foi feito por ele, senão não será dedutível. A Valdete Marquardt, da Líder Serviços Contábeis. É possível dividir 50% do aluguel de imóvel para cada cônjuge, mesmo a imobiliária informando na DIMOB só o nome de um? É possível, Valdete, mas sempre que isso ocorre, pode gerar malha, porque a informação processada é a que vem da DIMOB. O declarante coloca algo diferente, pode gerar malha, é um caso que gera quase sempre malha. O ideal é que, lógico, embora a lei diga, você decide como vai declarar no ato da entrega, mas se der para planejar isso e já o contrato refletir essa divisão, aí você elimina a malha. Agora, pode e depois na malha você comprova por que você dividiu. Ok. O Newton Carlos Gabriel, como declarar o fundo de reserva recebido ao encerramento do grupo de consórcio de veículos? Maravilha, isso vale para veículos, vale para qualquer outro tipo de consórcio. O fundo de reserva nada mais é do que um pedacinho de cada mensalidade, de cada parcela que você pagou. Então, é a restituição de um dinheiro que era seu, portanto, ele não pode ser tributado. Essa é a primeira colocação. Se ele não pode ser tributado, ele tem que ir lá para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Não existe uma linha própria, coloca na linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Perfeito. O José Walter da Costa, da JW Costa. Declaração em separado, quando o caixa de um dos dois fica com furo. Bom, já há algum tempo, eu não vou lembrar quando, mas talvez uns 8 anos, talvez até 10, o tempo voa, que a Receita excluiu uma ficha que era informações do cônjuge. Que você, quando o cônjuge declarava em separado, lá havia uma regrinha para que se informasse os dados da declaração do cônjuge, especialmente aqueles que afetam a variação patrimonial, para a Receita analisar conjuntamente. Como as informações lá eram colocadas com muito erro, a Receita decidiu que é melhor ela fazer de forma automática. Por isso que hoje, lá na ficha de identificação do contribuinte, tem uma perguntinha: possui cônjuge ou companheiro? Se a resposta é sim, pede
o CPF desse cônjuge ou companheiro, exatamente para que a declaração dos dois seja tratada conjuntamente com uma unidade econômica. Isso significa que, se falta caixa em um, a Receita busca caixa no outro. O que não pode é, quando a análise conjunta, continuar faltando caixa, aí sim vai dar problema, mas pode faltar em um, desde que haja caixa no outro cônjuge ou companheiro. No Conferir, nós temos esse relatório também, onde nós fazemos essa análise de caixa, analisando também o caixa do cônjuge, né? Com o mesmo conceito da Receita Federal. Eu recebi uma consulta essa semana, professor, de um escritório contábil, que ele queria lançar a doação entre cônjuges, né? E também empréstimo entre cônjuges, e isso geraria ali lançamentos na declaração dos dois, que chamaria a atenção da Receita Federal. Então, é bom evitar, né, esse tipo de lançamento, né? Exatamente, isso aí é o famoso tiro saindo pela culatra, especialmente em função do regime. Conforme o regime de casamento ou de união estável, é fundamental que não haja esses, entre aspas, acertos contábeis aí, porque isso aí piora a situação. Se o regime for comunhão parcial ou total, não existe, juridicamente inclusive, doação entre cônjuges. É você tirar do bolso esquerdo, pôr no bolso direito. Então isso não precisa ser informado. E a gente sabe que sempre é a esposa que gasta mais, né? Opa, isso aí já é default. Pelo amor de Deus, pessoal, não vamos atacar pedra aqui em nós, tá? Por favor. Bom, temos uma pergunta aqui da Bruna Laís de Assis. Bom dia. Como informar na declaração de um candidato político a doação que ele fez para a sua própria campanha, tanto diretamente quanto por financiamento coletivo? Legal. Ele vai informar, existe uma ficha de doações para campanha política e já há alguns anos, por causa da legislação eleitoral, que a campanha política ela tem CNPJ tanto para o candidato quanto para a coligação, partido, etc. Então você tem lá um CNPJ, você informa lá, tem regra, 10%, o limite máximo é 10% da sua receita bruta sujeita à tributação que você traz para a declaração, e passando disso tem penalidade, tem multa inclusive, e há prejuízo até para o próprio candidato por ter aceito, mas doou, guarde os recibos e lance na ficha própria de doação para campanhas políticas. E não é dedutível, claro, não tem dedutibilidade, mas é uma informação obrigatória. Ok. Bom, temos aqui uma pergunta do Ayrton Felício Barancelli, da Escritório Barancelli. Estamos com a seguinte situação: uma pessoa recebeu uma área de terra como herança, porém entrou em acordo com os demais herdeiros para que a sua parte fosse revertida em sacas de soja, as quais já realizou a venda. Como devemos realizar a declaração dos valores recebidos por esta venda, devendo ser apresentado como rendimento isento ou oferecendo tributação? Vamos lá, bacana essa situação, ela acontece não apenas trocando uma área por produto, mas pode ser uma outra troca. Veja, o único cuidado é ver em que momento aconteceu isso, né? Aqui também não se diz se é uma sentença ou se é uma escritura feita em cartório, mas independente disso, se já no documento original foi feita essa troca, o que está entrando, a saca de soja aqui na pergunta, né? As sacas de soja são produto de uma sucessão causa-mortes. Então, pelo valor do recebimento na herança, a saca de soja vai lá na declaração de bens e direitos, e a contrapartida na linha 14, que é uma transferência patrimonial herança. Aqui morreu o primeiro evento, a primeira transação. Quando ele vai vender essa saca de soja, já é uma segunda transação que não tem a ver de forma direta com a herança recebida. Então, a venda da saca de soja
Caso se dê por um valor superior pelo qual ele recebeu, é ganho de capital. A diferença apenas, claro. Recebeu lá por 100 mil, na hora da venda variou o preço, é uma commodity, estava em 150. Esses 50 mil é tributável em nome dele, herdeiro, por ganho de capital. Isso independentemente da transação ter ocorrido lá originariamente ou depois através de uma troca. E se for atividade rural? A tributação... Se ele for atividade rural, esse produto pode entrar como mercadoria da atividade rural, como produto da atividade rural, e aí sim o produto da venda vai integrar a receita bruta da atividade rural. Nós estamos supondo aqui, e realmente foi boa a sua lembrança, porque eu passei por cima, estamos supondo que ele não vai exercer a atividade rural, até porque ele abriu mão da área de terra que ele ia receber. Mas se ele for produtor rural, isso aí pode ser agregado e vendido como mercadoria da atividade rural. Perfeito. Isso daí seria mais ou menos uma permuta, o primeiro exemplo seria mais ou menos uma permuta com os irmãos dele ou não? Tecnicamente é uma permuta, sim. Tanto se ela ocorrer no ato lá da escritura ou da sentença, ou seja, o acordo, a partilha já acordou isso, como depois de partilhado eles trocam. Nas duas situações seria uma permuta, e lembrando que aquelas regras da permuta, de isenção, etc., não cabem aqui, porque aquelas regras de uma permuta sem torna ter total isenção para o caso de bens imóveis. Aqui é permuta de um bem móvel, de uma mercadoria, de um estoque com um bem imóvel. Perfeito. Aí já aproveitando então, professor, nós temos duas perguntas aqui, acho que é da mesma pessoa, o Marcos Batista da JN Contabilidade, ele pergunta permuta de imóveis com torna, ele deixou registrado aí durante essa semana, e hoje no chat ele pergunta, vendi 2 apartamentos através de permuta com torna, com custo de aquisição de 270 mil cada pelo valor total de 600 mil. Ganho de capital 60 mil. Comprei outro por 700. Pagarei o imposto do ganho de capital? Vamos lá. Então, ele fez torna 2 apartamentos. Aí ele está falando em algum momento, vendi com torna e comprei por 700. Eu estou imaginando que essa seja a torna. Na verdade, é uma operação de permuta, aliás, que seja a torna, não, que seja a permuta. Bom, primeira condição aqui, Marcos, eu não vou nem analisar os números, mas vou te passar o funcionamento geral da coisa aqui. Primeiro, para que a legislação da permuta seja aplicada, eu preciso que a escritura pública seja de permuta ou o documento particular, o contrato particular, ao ser registrado, ao ir para cartório e tal, ele seja de permuta. Caso isso não ocorra, são 2 operações cruzadas de compra e venda, tá ok? Para que seja permuta, é preciso que o documento oficial seja de permuta. Admitindo-se que o documento oficial seja de permuta, a tributação se dá apenas em relação à torna. A torna é tributada de forma proporcionalizada. O aplicativo que a Receita disponibiliza, o GCAP, ele cuida de proporcionalizar a torna, bem como de estabelecer o custo de aquisição da torna, também através de uma regra de 3 lá, de uma matemática, e a sua tributação será sobre a torna. E essa própria tributação da torna faz jus a todas aquelas isenções, reduções existentes nas regras do ganho de capital. Perfeito. Bom, antes da gente entrar aqui na nossa hora do café, eu quero registrar aqui alguns agradecimentos aqui de algumas pessoas, algumas manifestações de carinho, do Claudinei Tonon, bom dia a todos, agradecendo por mais um café e se despedindo do último, gratidão a todos, muito obrigado, Claudinei, por nos acompanhar. A Fátima Costa, bom dia, obrigado pelas informações recebidas nesse período, gratidão. O nosso amigo Júnior Zugliani,
Saudações tricolores, valeu pela companhia nesse período. Agora é só combinar o churrasco aqui em Jaú. Opa, só fechar a data, viu? A Sônia Fiorini, bom dia a todos. Já sentindo saudades das sextas com café. A gente também, Sônia, vai sentir. O Gildo Freire, bom dia, amigos e amigos. Excelente dia. Janete Marques, bom dia. Estevão Diniz, bom dia a todos, vamos aproveitar, é o último café. Claudinei Tonon, viva São Paulo. Aniversário de São Paulo foi 25 de janeiro, Claudinei. Elisângela Marques, bom dia. José Sérgio Luiz, bom dia a todos. Miriam Arce, bom dia. Estevão Diniz, obrigado, Maurício, professor Cop, parabéns pelas apresentações do café, muito boas. A nossa querida Fátima Macedo, bom dia, reta final, é isso aí, faltam aí 3 dias. Anair, bom dia. Kátia, bom dia. O Antônio Campanha assistindo, bom dia. Bom, é isso aí, depois eu leio as outras aqui, são muitas mensagens. Obrigado. Bacana. Aí pela participação, estamos com 58 pessoas aqui no nosso chat ao vivo. Se vocês puderem dar um like, compartilhar com os amigos, a gente agradece. Bom, vamos na hora do cafezinho quente, professor. Aquele café isso é bom, hein? Que acabou de sair coado. Eu já vou pegar a minha chaleirinha vermelha aqui, minha companheira aqui de todos os dias, né? De home office desde o dia 18 de março do ano passado. Caramba, fez aniversário já a chaleirinha. É verdade, já vai fazer quase 2 anos. Mas fala pra gente, professor, você estava comentando que antes da gente iniciar o nosso café, que muitos contadores estão se conscientizando que a declaração do imposto de renda não é apenas e tão somente no período de março e abril. Tem bastante trabalho para se oferecer aos clientes no decorrer do ano, né? Em especial, se a gente for verificar as questões aí do ganho de capital, as questões aí de muita gente está entrando na Bolsa de Valores, da renda variável, fundo de investimento imobiliário. Então, tem um mercado muito grande que pouca gente ainda está olhando sobre isso, né? E então, fala um pouquinho da sua consultoria mensal, professor, como que ela funciona e como que o contador ele pode trabalhar no decorrer do ano. Perfeito. Maurício, a gente tem, desde a época de dentro do balcão na Receita, a gente tinha esse conceito. Quem deixa, e o profissional contábil jamais pode deixar tudo para março e abril. A mídia toda se volta para o imposto de renda em março e abril, mas o imposto de renda começa em 1º de janeiro e termina em 31/12. Então, nesse período, você bem colocou, temos ganho de capital, nós temos operações em Bolsa de Valores, tem uma outra área que obrigatoriamente o cliente deveria buscar um profissional contábil antes das suas decisões financeiras, que é a sucessão causa-mortes, ou seja, o início do inventário. Antes de sentar para fazer um inventário, tinha que ver o tamanho da paulada tributária, e muita gente não vê isso e depois chora as consequências. Também a organização patrimonial, quando um pai resolve doar os bens em vida, tudo isso tem que ser feito da melhor maneira para fazer uma forma inteligente de pagamento de imposto, reduzir um planejamento tributário. E nós estamos trabalhando desde que iniciamos a Doutor Imposto de Renda para passar esse conceito, tanto que criamos uma assinatura mensal que continua. Estava comentando com o Maurício, para minha alegria, eu tive novos assinantes nessa última semana, apagar das luzes, então já pode ser essa consciência, e a gente vai ficar os 365 dias do ano apoiando a atividade dos escritórios. Destacando, até o próximo dia 15, se tudo correr bem, a gente vai tentar manter essa data, lançaremos a nossa trilha de aprendizado em renda variável, 12 meses de mentoria, fora o conteúdo lá gravado na plataforma, para os escritórios implantarem suas áreas de renda variável, que a demanda vai crescer ainda mais. Por quê?
agosto, setembro, quando a Receita rodar o seu cadastro, muita gente vai descobrir que está com CPF pendente, com operação que ele não declarou e vai procurar os escritórios, e o escritório tem que estar preparado para esse atendimento. Perfeito, professor, excelente. Bom, vamos dar continuidade. Temos aqui uma pergunta também sobre ganho de capital, do José Sérgio Luiz, da Jarama Service. Bom dia a todos, aproveito para deixar meus sinceros agradecimentos e parabenizar a Conferir pela iniciativa e ao professor por dividir seus conhecimentos. Nós que agradecemos, José. Aproveito para mais uma questão. No caso de venda de 2 imóveis em datas diferentes, sendo que no intervalo entre as vendas houve aquisição de imóvel residencial, após a venda do segundo imóvel houve a compra de outro imóvel residencial, considerando que não houve venda nos últimos 5 anos e as operações ocorreram no prazo de 180 dias. Dúvida: na venda do segundo imóvel, que se deu após aquisição de imóvel residencial, este fato interrompe a contagem do prazo de 5 anos de que trata o artigo 39 da Lei 11.996? O correto é responder não nas opções das perguntas do GCAP, e o ganho de capital, se houver, é integralmente tributável? Boa pergunta. Pergunta cumprida, hein? É o José Sérgio, né? Isso, José Sérgio Luiz. Agradecendo ao José Sérgio pela pergunta e também, como eu disse, como eu comentei com você, um dos que se tornaram clientes da Doutor Imposto de Renda esta semana. A gente agradece por estar conosco. Veja, aí nós temos que ter o seguinte cuidado. A pergunta foi bem completa, a resposta é até um pouco mais simples do que a própria pergunta foi. É um cuidado que tem que se ter. Quando eu tenho mais de uma venda para mais de uma compra, isso está lá no artigo 39 da 11.196, também a instrução normativa 599 que veio em seguida, aliás, 1599 que vem em seguida, ela trata disso, mas qual é o cuidado? Primeiro, vamos pegar a primeira venda. A primeira venda dispara o reloginho para contar os 180 dias. Tá? Eu vou fazer mais uma, mais duas, enfim, eu posso continuar vendendo para que o somatório daquelas vendas seja utilizado para compras. Pode ser mais de uma compra também, no prazo de 180 dias, contados da primeira venda. Qual é a atenção que tem que se ter aí? Eu estou vendendo. Eu comprei o primeiro bem, o primeiro imóvel residencial que eu pretendo comprar. Essa compra vai fazer com que nova venda ocorrida a partir desta data esteja fora do benefício, porque caracteriza uma segunda utilização. Fechou. Então, eu vendi imóvel 1, imóvel 2, imóvel 3. Comprei o meu primeiro imóvel. Se eu vender o imóvel 4, esse imóvel 4 é a resposta não lá que o José Sérgio pergunta, ou seja, perdeu o benefício. Esse imóvel 4 vai ser integralmente tributado apenas com reduções lá que todos conhecem da 7.713 de 88. Mas a primeira compra ocorrida, ela fecha a operação. Tudo que foi vendido antes poderá ser utilizado para pagar essa compra, mas futuras vendas estão fora. Futuras compras que aconteçam aqui, se dentro dos 180 dias, podem aproveitar das vendas já ocorridas, mas novas vendas não são mais isentas. Acho que ficou claro, né? Perfeito. O João Roberto Santos, ele pergunta: um contribuinte adquiriu um apartamento em 5 de 91 por 500 cruzeiros. 500 mil cruzeiros. Imóvel que não consta em suas declarações anteriores, atualizado pelo índice constante no anexo único da IN 84/2001, o valor do custo do imóvel ficou em R$ 2.192,06. Esse imóvel vai ser vendido agora em 2021 por 150 mil.
posso fazer a opção de lançar a declaração dos bens dos anos anteriores pelo valor venal que consta no IPTU? Não, por falta de previsão legal. O valor da aquisição de um bem é o seu efetivo custo de aquisição. Como não houve a declaração pelo valor efetivamente pago lá na época anteriormente, ele vai utilizar, e também até porque está em outra moeda, ele vai utilizar esse anexo único que está na IN 81, na 84 e na 208 também o mesmo anexo, que não é uma atualização monetária, é uma mera conversão de moeda. Então ele não tem direito a utilizar outro custo que não seja este presente lá no anexo único. O que tem de alento aí na resposta é que, em função da aquisição já está um pouco antiga, ele vai ter uma boa redução do artigo 40 da Lei 11.196, né, que começa um pouquinho depois da aquisição, mas ele vai ter uma boa redução, aí, talvez 70% a 80% de redução no ganho de capital, em função do artigo 40 da 11.196. Perfeito. A Tatiana Aparecida do Carmo Soares, da Tax Auxilia. Financiamento de veículos, declaro em bens e em financiamento ou somente em bens? Excelente pergunta, recorrente, mas a gente reforça aqui. A resposta que vou dar vale tanto para veículos, como para imóveis, como para outras situações onde o próprio bem financiado é a garantia do banco ou da financeira. Ou seja, você adquire o bem, você tem a posse do bem, mas a propriedade plena você só vai ter quando pagar a última parcela. Por isso que lá no certificado de registro do veículo aparece aquele palavrão: alienado fiduciariamente a o nome da empresa, porque enquanto você não pagar, não é seu. E quando ocorre isso, seja para imóvel, seja para veículos ou qualquer outro bem, você controla somente na declaração de bens pelo somatório de eventual entrada no ano de aquisição e parcelas pagas. Em cada ano você agrega o montante de parcelas pagas até que termine o financiamento e não lança nada em dívidas e ônus reais. Perfeito. O Douglas Couto, da LFS Contabilidade. O contribuinte tem um imóvel ainda não quitado, adquirido em 2018. Na declaração, informou o bem com o valor total e não a parte paga no ano. Nos anos seguintes, só repetiu o valor. Como acertar isso agora? Maravilha. Como é 18, declaração de 19, estamos dentro dos 5 anos, é retornar lá para a declaração de 2019, que é do ano de 2018, a referência, né? A declaração de 19, e corrigir, recompondo o valor do imóvel em cada ano. Por quê? Porque isso aí gera uma situação de caixa insuficiente. Se eu não paguei pelo bem inteiro, se eu coloco o bem inteiro, naquele ano eu estou pedindo caixa em montante superior a que eu tive. Então a recomendação é retifique 19, 20 e já entregue 21 corretamente. Na correria, se não der para retificar 19 e 20, porque não dá tempo, faça isso manualmente para recompor o valor, faça 2021 corretamente e não demore muito e retifique 19 e 20. Perfeito. Temos uma pergunta aqui no chat da Nair Cléry Melhorança. Escritura de compra e venda da nua propriedade com instituição onerosa de usufruto vitalício. A pergunta: compradora, filha, usufrutuária, mãe, em 2020. Como lançar os bens nas duas declarações? Bom, vamos lá, mantenha a pergunta aqui para eu continuar lendo. Bom, a filha a mãe é usufrutuária, então significa que a mãe fez a doação, né? A nua propriedade é da filha. A declaração da filha deve dar entrada nesse bem recebido por doação, pelo valor que está no documento de doação.
e a mãe vai lançar na sua declaração o valor do usufruto, que, salvo engano, ela diz que é usufruto oneroso. Então é um caso mais tranquilo, uma vez que houve valor realmente do usufruto. Então a mãe declara o valor do usufruto, o valor conforme documentação, a filha a nua propriedade. Perfeito. Temos uma pergunta também aqui no chat do Júnior Zugliani. Despesas de TBI, escritura e registro em cartório podem entrar no valor do custo do imóvel? Sim, são despesas que integram o custo de aquisição. Todas elas, regra geral, são pagas pelo adquirente e devem sim ser somadas e comporem o valor de aquisição, custo de aquisição. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui sobre bens e direitos, também da Valéria Matos. Venda de imóveis residenciais, pagamento em parcelas. Recebi uma parte em 2019 e restante em 2020. Venda de imóveis em parcelas, os pagamentos lanço na ficha 52, créditos decorrentes de alienação, párias, são lançados conforme recebe ou soma em 2020 mais 2019? Então vamos lá, Valéria. O GCAP, o demonstrativo, ele trata disso e tem uma modificação que ocorreu já há alguns anos, que ele faz o reconhecimento do caixa gerado pela venda no fato gerador, independentemente do recebimento. Por que isso? Porque na ocorrência do fato gerador é quando você já dá a baixa na declaração de bens. Então você já está mexendo com a sua variação patrimonial, ainda que você não receba nenhuma parcela. Vamos imaginar a venda em dezembro e dali 30 dias você vai receber. Então você já vai fazer um ganho de capital, mas você não recebeu nada. Mas o fato gerador ocorre na venda e não no recebimento. Com relação às demais parcelas, e pegando o código 52 aí, como você terá parcelas a receber, é recomendado sim que você coloque esse crédito no código 52, porque senão você daria baixa total no valor, mas aquele valor ainda não ficou disponível para o seu caixa. Então aquilo que você não recebeu, coloca lá no código 52, no ano do recebimento você dá a baixa. No ano em que as parcelas são pagas, você vai preencher o GCAP para tributar, se for o caso, aquelas parcelas, ainda que passe do ano seguinte, sejam vários anos. Em cada ano você tem que preencher o ganho de capital daquele ano. Ao reportar-se a data de venda, ele já vai perceber que você está tributando parcela recebida, você não está lançando a informação do fato gerador e você não precisa redigitar, você importa os dados do ano anterior e apenas tributa as parcelas recebidas. O Eustáquio, a Janete Marques, ela pergunta: bens com valor até 35 mil é isento de ganho de capital? Essa medida pode ser usada uma vez por mês? Por exemplo, 3 vezes no mês, sendo que o valor de cada bem é até 35 mil, ou uma vez por ano? Vamos lá. A isenção de bens de pequeno valor, que está lá na Lei 7.713 de 88, ela é no somatório de bens da mesma natureza no mês. Então, eu posso ter mais de uma operação daquela natureza que somada não passe de 35 mil. E a limitação que vem em quantidade de uso é indireta. Por quê? Vamos admitir que seja terrenos, um terreno localizado bem no meio do mato para valer só isso, você vende terrenos por 35 mil. Em tese, você pode vender todo mês um terreno por 35 mil e não pagar ganho de capital. Por quê? Porque é um bem de pequeno valor. Entretanto, quando você pratica reiteradas operações comerciais, é uma compra e venda, você pode ser equiparada à pessoa jurídica por prática de atos do comércio. Tem um decreto lá de 60 e pouco que
que dá essas regras. Inclusive está no Perguntas e Respostas da pessoa jurídica do IRPJ. Se alguém tiver curiosidade, está lá na pergunta 4 ou 5 os casos de equiparação baseado nesse decreto. Então o cuidado é esse. Salvo engano, no semestre, se passar de meia dúzia, você já está equiparado à pessoa jurídica. Quem quiser saber mais, dê uma pesquisada no Perguntas e Respostas da pessoa jurídica. Mas é 35 mil em cada mês, em uma única transação ou somatório de transações de mesma natureza. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, antes da gente entrar na nossa hora do cafezinho, do pãozinho quente, da Sônia Fiorini. Professor, a declaração estava em processamento, depois apareceu pendência e posteriormente a pendência apareceu como resolvida e foi liberada a declaração. Por que acontece essa dinâmica? Bacana. Quem é? Quem que pergunta? Qual é o nome? A Sônia. Aliás, a Sônia respondeu a nossa brincadeira, mas ela se dirigiu só a você com relação à mulher que gasta mais, você viu, né? Vai ficar sem presente do Dia dos Namorados por causa disso. Pois é. Foi a Sônia que disse isso. Retiro o que eu disse. Pois é, ficar sem presente não dá, né? Estorna. Estorna. Então vamos lá, Sônia. Veja, é bacana você ter identificado isso. Se existe algo que é extremamente dinâmico, é o processamento das declarações do imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque ela depende de informações de terceiros que vêm de várias áreas. Então, quase que mensalmente, vamos dizer assim, no começo até mais, mas durante os 5 anos há um reprocessamento da base de declarações. Por quê? A qualquer tempo, uma nova informação, uma informação em atraso que entra de um terceiro, ou ainda uma correção de um dado mandado para a Receita, seja numa DIMOB, seja numa DIRF ou na DIMOF, né, que é Informações Financeiras, pode alterar a sua situação. Esse caso seu aí, quando estava em processamento, se demorou bastante, pode ser que tenha caído numa lista bloqueio, ou seja, na dúvida, manualmente a área de fiscalização, às vezes de arrecadação, vai lá e pega aquele pacote de declarações, dá um enter, bloqueia, para que ele não vá, para aquela declaração não ir para o processamento automático. Aí cessa a motivação, sei lá, uma investigação, alguma coisa, eles vão lá e liberam. Caiu em pendência. Por quê? Porque na hora que saiu da provável lista bloqueio, havia alguma informação ainda não cruzada. É dinâmico o processamento, rodou mais um processamento. Também essa pendência desapareceu, isso é normal. E não será estranho se daqui a pouco aparecer uma nova pendência por uma nova informação que a Receita recebeu de um terceiro. Então essa dinâmica, ela está aí no dia a dia por 5 anos. Perfeito. Bom, antes da gente entrar aqui na hora do nosso pãozinho quente, ler algumas mensagens aqui, como é o último dia, então a gente vai ler aqui alguns agradecimentos aqui. Bom dia a todos, da Josicleide, a Sônia Fiorini, falando que nós vamos ficar sem presente no Dia dos Namorados, o Rabelo, bom dia, a Tereza Teles, bom dia, o Gildo Freire, excelente trabalho realizado nesses 12 encontros, total dedicação, tanto do Maurício como do professor Walter Kopp, profissionais dedicados, muito obrigado pelo reconhecimento, Gildo. O Antônio Fernando Nogueira Fontão, bom dia, amigos. A Isabete Rodrigues, foi ótimo, parabéns, obrigado pelas informações até agora. O Fábio Maquino, bom dia, parabéns pelas ótimas lives e compartilhamento das informações muito preciosas. Janete Marques, excelente como sempre, agora vamos aguardar o curso de renda variável. Vamos sim. O Eustáquio, Milton Costa, bom dia. A Sônia Fiorini já falando que a gente está perdoado, que vai ter presente, a gente já se redimiu aqui. A Janete Marques,
Sou muito grato a vocês, gratidão, vou sentir saudades nas sextas-feiras, nós também. Nós Valdemir, também, opa. Atílio Arnese, meu amigo aqui da Moca, bom dia, muito obrigado, Maurício e professor Walter, pelo tempo de ensino, foi muito proveitoso, parabéns, muito obrigado. A CF Del Castilho, pena que acabou por este ano as lives. Não, nós vamos ter mais lives, né? Mais falando de outros, obviamente, outros assuntos. A Rosana Pérez pergunta, professor, como fazer assinatura com o professor Walter Kopp? Pois é, o Fábio, joga para nós aí o Space lá do Hotmart. Entrando no Hotmart, você tem todos os... esse endereço que está aparecendo na sua tela mostra todos os nossos treinamentos hoje disponíveis, e à medida que a gente vai agregando novos, vai aparecendo nesse espaço aí. E havendo qualquer dúvida, entre em contato conosco através do falecom@doutorir.com. Será um prazer atendê-los. Obrigado. Quem que falou? Quem que pediu? Foi a Rosana Pérez. Rosana Pérez. E a Janete, posso interromper só um pouquinho? A Janete faz uma pergunta ligada à anterior. Eu acho que já rodou aqui, mas eu consigo voltar, né? Tá aqui, logo acima, Janete Marques, que nós falamos da declaração que cai em lista bloqueio. E quando a declaração fica em processamento por vários anos, e todos os anos, mesmo as últimas sendo entregues pelo modelo simplificado, continua em processamento. Esse caso, Janete, é exatamente o caso de lista bloqueio. A saída é procurar a unidade da Receita de atendimento desse contribuinte, porque a lista bloqueio, uma vez que o CPF entra em lista bloqueio, toda e qualquer declaração posterior vai automaticamente para a lista bloqueio, e a liberação se dá manualmente. É preciso sentar na área de malha, conversar com o fiscal, ver o que levou ao bloqueio, dar as explicações para que ele acate ou não, e em acatando, libere todas de uma vez só. Perfeito. Desculpa, Maurício, pode continuar. Não, imagina. O Antônio Marcos, campanha muito proveitosa, as lives, parabéns. Meu amigo Cláudio Cleto, lá de Alphaville, parabéns ao doutor IR e ao doutor Conferir, muito obrigado. Cláudio Cleto também nos deve um churrasco aí, viu? Poxa vida, que beleza. Depois a gente marca a lá fila do churrasco, a fila do churrasco está crescendo. Cada dia, né? Cresce, né? Isso é bom. A Miriam Arce, obrigada, Maurício e professor Walter, pelos ensinamentos e principalmente pela consultoria recebida. E o Pedro Dias Costa, muito obrigado pelo ensinamento. Neto Gromponi, bom dia, professor. E Rosana Pérez, obrigada. Bom, pessoal, agora chegou a hora do nosso pãozinho quente, aquele pão que chega da padaria, né, quentinho, né, e aí você passa aquela manteiguinha derretendo no pão, aí você pega os seus frios ali, daquilo que você prefere. Eu particularmente gosto de uma mortadela, né, um salame, então com um café com leite não tem nada igual. Só que, infelizmente, vivemos num país em que nós temos um grande número de pessoas que não têm isso, que não têm como comer, que ainda dependem de muita gente para comer, para fazer apenas uma refeição por dia. Então, nós apoiamos duas instituições de caridade, uma é a Kibonoye e a segunda, vivendadacriança.org.br. Então, e a Vivenda da Criança, ela está enquadrada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas vezes, se você tem aquele cliente que tem imposto a pagar, você pode colocar ali no fundo municipal, aqui de São Paulo, e depois fazer uma carta para esse fundo municipal, um e-mail para esse fundo municipal com a DARF, para que ela possa transferir esse recurso aí para a vivenda da criança. Então, a pessoa física de 3% a 6%, agora na declaração 3%, e pessoa jurídica no lucro real até 2%. Então, eles fazem um trabalho maravilhoso ali no sul, na região sul, né, em Parelheiros, aqui em São Paulo. Então, entre no site Vivenda da Criança, acompanhem o trabalho,
realmente o nosso país ele precisa da educação, e se a gente investir na educação, nós teremos, em especial, um país melhor. Bom, vamos lá, professor. Temos alguma. Deixei agora as perguntas um pouco mais cabeludas aí para a nossa última meia hora aí, tá? Poxa vida, vamos lá. Tem duas perguntas aqui para dar um overview sobre renda variável, tá? Então, o Eustáquio Newton da Costa Assessoria Empresarial, ele pergunta: como declarar compra, venda e lucro de venda de ações? E o Ayrton Mena Barreto, aplicações em renda variável e Forex. Poxa vida. Vou começar pela exceção, né, que é o Forex. O Forex é uma operação binária, ou seja, é uma aposta de um ativo em relação ao outro. Não é uma operação regulamentada, portanto, não é renda variável, tá? Por mais que seja algo extremamente volátil e de risco, inclusive com relação à própria operação. Lembrando que não é ilegal, por quê? Porque eu posso, do meu computador, acessar uma empresa de Forex que esteja no Reino Unido, a maioria está lá, por sinal, naquela região. E qualquer outro local do mundo, não tem ilegalidade nisso. Só que não é uma operação regulamentada pelos órgãos reguladores brasileiros. Então, nesse caso, Forex não é renda variável. Eu tenho um valor investido e vou tributar como, nesse caso, o Forex, como não há a compra de um ativo, é uma operação que eu aposto no ativo, a tributação mais adequada é através da tabela, usando o Carnê-Leão, usando o 0,190, rendimento do exterior, está resolvido. O que tem de legal no Forex são intermediários. Como não é uma atividade regulamentada, se tiver um intermediário montando carteira, pegando recurso para gerenciar, etc., aí existe irregularidade, porque isso só pode ser feito de forma regulamentada, regulada. Renda variável. Na aquisição dos ativos de renda variável, a maioria deles é desta forma, eu devo controlar esse estoque, separando por ativo. Ações e boa parte dos ativos tem lá um código formado por letras e números. Por exemplo, Petrobras é PETR4, que nós chamamos de tickers. Você tem que separar por tickers, ainda que você esteja comprando uma ação de uma mesma empresa, mas ela tem códigos distintos, são papéis distintos. Então você controla o seu estoque pelo custo médio ponderado. Assim, quando ocorre uma compra, vai mexer com o valor unitário do seu estoque. Para mais, se a compra foi feita por valor unitário maior do que o do seu custo médio naquele momento, para menos, se o custo unitário da ação comprada for menor do que o que está no seu estoque. E esse saldo pelo custo médio ponderado é o que vai para a sua declaração de bens com base em 31/12 do ano calendário, jamais com relação à cotação e valor em 31/12. É o seu estoque histórico. Vendas, sendo ações, você tem isenção para operações de até 20 mil, não é para o ganho de 20 mil, a operação sendo até 20 mil, e aqui não tem aquele problema que eu coloquei do bem de pequeno valor, que você pode ser considerado comerciante por praticar reiteradamente a venda de até 35 mil. Ações não, você pode vender 12 vezes, ou seja, o ano inteiro, 20 mil todo mês, ganhar 100% e não pagar nenhum imposto, porque há a isenção. Prejuízo obtido, mesmo com operação isenta, pode ser compensado com operação tributária. Para dar um overview, bonito, hein? Para dar um overview aí da renda variável, eu não misturo mercados. Se eu faço uma operação que a Receita chama de operação comum, independentemente do que o mercado chame,
swing trade, scalping, buy and hold, não importa o nome, mas sendo operações que duram pelo menos mais de um dia, operações que comecem em um dia e terminem pelo menos no dia seguinte, são consideradas operações normais. Prejuízos tidos nesse tipo de operação, só posso compensar com esse tipo de operação. Há uma retenção de 0,05% sobre todas as operações feitas, se acima de 20 mil, e se for day trade, que é aquela operação que começa e termina no mesmo dia, com o mesmo ativo e na mesma corretora, eu tenho uma retenção de 1%, a tributação é 20% nesse caso, e eu posso compensar day trade com day trade. Posso compensar a operação comum com operação comum. Eu posso até misturar mercados, mas não posso misturar tipo de operação comum com day trade. O recolhimento é mensal, conforme eu apuro, eu posso somar operações normais, operações comuns de opção com mercado à vista, posso somar as duas, meu DARF recolhe o código 6015 até o último dia útil do mês seguinte, ao da liquidação financeira e não da ordem. Ou seja, se eu passo para a corretora, venda meus ativos hoje, dia 31 de maio, o crédito vai acontecer em junho. 31 de maio é o fato gerador para calcular limites, etc. Obrigação de pagar só quando o crédito entrar na sua conta em junho, então essa operação hipotética terá o seu DARF recolhido no último dia útil de julho. É isso, um resumão. Perfeito. E quem quiser saber tudo, vai ter que adquirir a nossa trilha de aprendizado em renda variável, aí nós vamos esmiuçar todos os pequenos detalhes. Exatamente, até porque assim, é um tema muito complexo, né? E precisa realmente ter aí uma consultoria para que haja um pleno conhecimento. A Dulcineia, vamos falar um pouquinho de espólio, professor. Vamos. A Dulcineia Camargo, da MV Contábil, tem um caso de término de inventário com trânsito julgado em 2020. Só que o falecido tinha VGBL e PGBL, que não entram em inventário. Como deixar esses itens se a declaração é final de espólio? Vamos lá. Declaração final de espólio, ela obrigatoriamente deve ter aqueles bens objeto de partilha. O bem que é objeto de partilha integra a declaração final de espólio. Os dois tipos de investimentos aí colocados, VGBL e PGBL, salvo questões jurídicas aí de algum herdeiro entrar em litígio alegando fraude, etc, etc, ele realmente não entra no inventário. Por quê? Porque eu faço PGBL e VGBL dizendo quem será o beneficiário do rendimento. Então ele tem muita semelhança com um seguro de vida, já tem o destino. Então ele não é partilhado entre os demais e o que não é partilhado não integra a declaração final de espólio. A fonte pagadora, nesse caso, que na seguradora, né, ou o plano de previdência, ele vai fazer o pagamento direto ali para a pessoa e depois vai informar, né, vai ter um informe de rendimento sobre aquele valor, já dizendo se é uma tributação exclusiva ou se é um rendimento tributável ou um rendimento isento para lançar na declaração, correto, professor? Exatamente, e de acordo com a opção feita na aquisição, ou se o produto é bem antigo, quando saiu a Lei 11.053, na troca de opção, né? Mas o pagamento feito ao beneficiário obedece à regra da contratação do papel, do produto, ou seja, regressiva, que seria tributação exclusiva, que vai de 35% a 15%, ou progressiva, 15% no ato do pagamento e ajuste na declaração em seguida. Lembrando que o PGBL é um grande, né, uma grande ferramenta de planejamento tributável, né? Sim. Porque é a única saída que o contribuinte tem para aumentar
a restituição ou reduzir o imposto de renda a pagar no próximo ano. Inclusive, no Conferir, nós temos um relatório de planejamento tributário em que já sai uma orientação para o seu cliente de quanto ele deve fazer esse investimento aí em PGBL. Se ele é um investidor, se ele é um cara que poupa, né, tem poupanças, né, então é importante que ele migre, muitas vezes, de uma renda fixa, de um fundo de investimento, ou mesmo até da poupança, que não paga nada, para um PGBL, para que ele possa aí, até 12% dos seus rendimentos tributáveis, fazer aí a dedução da base de cálculo do imposto de renda. Exato. E como produto financeiro, ele tem um adicional de renda que ele deve computar, que é interessantíssimo. Se ele fizer corretamente, ou seja, com prazos superiores a 10 anos, a tributação dele vai ser 10% no resgate. E no ato ele exclui do 27,5%. Então ele pode considerar como um ganho financeiro adicional de cara 17,5% dentro do prazo, ou seja, 1,75% em cada ano ele vai adicionar de ganho só pelo fato da exclusão da tributação até 12% da sua renda bruta. O cuidado único que tem que ter é buscar bons fundos de previdência para que a remuneração seja razoável, que ele tem uma adição de ganho aí pelo planejamento tributário. Sim, exatamente. Já compensa de todas as formas, né? Sim. Bom, o Paulo Afonso Sá, do Escritório Contábil Diamantinense. Como declarar na declaração final de espólio os bens deixados aos herdeiros e os valores na declaração dos herdeiros? Lembrando que em agosto de 2020 foi concluindo o formal de partilha e no mesmo mês a viúva fez uma escrituração de doação aos filhos de sua parte. Maravilha. A regra geral, aliás, final de espólio, Maurício, eu estou gostando do podcast que a gente tem desde o começo de janeiro, porque ele serve como uma ferramenta para medir o interesse por determinado assunto. O meu podcast campeão de audiência é o que fala de final de espólio. Assim, passando o prazo, eu vou produzir alguma coisa bem caprichada de final de espólio, com todas as dicas e deixar lá na plataforma. Por quê? Porque a final de espólio tem uma questão muito séria. Você entregou a final de espólio, independente do valor que você use lá, a menos que seja um erro e você, via processo, prove erro de fato, porque isso juridicamente é garantido a cada um de nós, mas quando não há um erro comprovável, o valor que você coloca na final de espólio não pode ser modificado, não pode ser retificado, é considerado uma opção irretratável e vale para fins tributários aquilo que está na declaração de espólio, não na escritura pública de inventário, não no formal de partilha. E para fins de apuração de ganho de capital, qualquer valor diferente daquele que era o valor do bem na declaração do falecido é considerado valor de mercado. Então a atenção que tem que se ter no final de espólio é: se o bem é antigo, obrigatoriamente você tem que atualizar o valor do bem. Por quê? Porque ele pode estar, inclusive, com o seu ganho de capital zerado em função das reduções lá das 7.713. Ou, quanto maior a antiguidade do bem, mais que você tem que atualizar esse bem, porque ele vai para o herdeiro próximo ou no valor de mercado, e numa futura venda ele pode ter zero de ganho de capital. Na sua pergunta, há uma informação adicional que está acontecendo a transmissão causa mortes de 50% do patrimônio, então o valor a ser utilizado é o valor da declaração do falecido como regra geral, ou qualquer valor acima desse que gera a obrigação de se apurar ganho de capital em nome do falecido, recolhido até a entrega da declaração, é o artigo 23 da Lei 9.532 de 97. E tem uma outra parte que está sendo transmitida pela meeira sobrevivente, que já está passando a parte dela para os filhos. Então, o herdeiro está recebendo uma parte pela morte do pai e a outra parte pela doação da mãe. Também na doação
É a mesma lei que rege, o instrumento de doação vai dizer isso, aqui tem que ser o instrumento de doação, qualquer atualização é o doador que vai pagar o ganho de capital e vai ser calculado sempre que o valor for maior do que aquele que estava na declaração da doadora. Perfeito. O Antônio Geraldo Barbosa, da AGB Orconf. Professor Walter, ainda sobre o exemplo, a esposa viúva pode figurar como dependente do falecido na declaração de espólio, sendo que o inventário ainda não foi concluído? Faço a declaração normalmente, somente mudando o código de natureza para 81. Ressalto que quem é a inventariante é a filha que declara separada do marido. Maravilha, ótima pergunta. É um pouco, pode ser chatice minha, mas eu insisto nisso. Seria muito bacana que a Receita deixasse de usar o termo declaração inicial de espólio, declaração intermediária de espólio, porque não existe. O que existe é uma declaração final de espólio, essa sim diferente, cuja única finalidade é transmitir e valorar os bens. A declaração a partir do ano calendário da morte é simplesmente uma declaração de ajuste anual. A tabela é de 12 meses, cheia, igualzinho a que nós entregamos. A única coisa que muda, e que foi bem colocado pelo Geraldo aí na pergunta, é que você coloca como natureza da ocupação o Código 81, que é o Código do Espólio. E a pergunta dele fica claro que é uma declaração de ajuste anual, ou seja, se a dependência existia enquanto ele estava vivo, nas declarações com o contribuinte falecido, natureza 81, que a Receita chama de inicial e intermediária de espólio, posso continuar lançando os mesmos dependentes que eu lançava antes. Não sou obrigado, eu posso ver que não vale a pena, etc. Tudo bem, mas se eu quiser continuar mantendo os dependentes que estavam na declaração enquanto vivo, posso, porque é uma declaração de ajuste anual como qualquer outra. O que muda é que o titular passou a ser falecido e, portanto, Código 81. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Luciane Cerezer no nosso chat, que pergunta: foi feito uma partilha de inventário só com alguns bens, pois os constantes da partilha já tinham sido vendidos. Dúvida: como tem mais bens que não fizeram parte deste inventário, como proceder? Bom, vamos lá. É um caso que já é sabido que vai haver uma sobrepartilha, né? Veja, o fato de acontecer a partilha de uma parte dos bens já tem-se a obrigação de fazer a final de espólio. Desde este ano, a Receita mudou um operacional que vai permitir que se faça uma sobrepartilha sem retificar a anterior final de espólio entregue, e vai facilitar muito nesses casos, porque você tinha que fazer um operacional muito trabalhoso, tinha que restabelecer o CPF, retificar a anteriormente entregue para ajuste, Código 81, e fazer uma nova, porque não pode ter duas declarações finais de espólio, final de espólio. Agora não, agora ficou bem mais fácil. Então entrega essa final de espólio com os bens que foram partilhados. Quando houver a sobrepartilha, com certeza esse operacional pode até ter sido aperfeiçoado, mas você vai fazer uma mera retificadora, mas através de uma declaração de ajuste, sem voltar no tempo e mexer com essa já entregue. Perfeito. Bom, mudando agora as perguntas, né? Vamos fazer aqui as perguntas que estão no chat. Nós temos uma pergunta da Yasmine Santana. Bom dia, senhores. Estou com dúvida. Um processo trabalhista que recebeu 3 parcelas em 2019 e o saldo em 2020. Como fazer com o IR e honorários advocatícios foram descontados todo o valor em 2019? Maravilha. Bom,
É um processo trabalhista recebido em partes, então significa que é rendimento recebido acumuladamente, e na declaração de 2020 já deveria ter sido tratado pela parte recebida. Não sei se foi feita alguma coisa, se foi declarado, pela pergunta pode ser que não. Então tem-se a vantagem, né, já que não existe a máquina do tempo, mas como a declaração pode estar sendo feita agora do total, então você já sabe qual é o percentual que se recebeu em 19 e o percentual que ficou em 2020. É assim que eu faço a proporcionalização do rendimento recebido acumuladamente. Então, eu preciso fazer a proporção para quê? Para que o número de meses total que eu tenho da ação seja proporcionalizado com base no valor. Então, se eu tinha 100 mil reais, recebi 60 lá em 2019. Significa que 60% do número de meses eu posso usar com relação às parcelas recebidas em 2019. Na de 2020, os 40% restantes. Lembrando que toda a verba tributável eu tenho que também proporcionalizar a despesa com o advogado. Ou seja, se do montante total que eu recebi, eu tenho 40% de verba tributável, será dedutível 40% do valor que eu paguei para o advogado, porque o dele é sobre o total, e eu não posso deduzir aquilo que foi sobre verba isenta. Mas o RRA vai aparecer duas vezes, na declaração de 2020, pelas parcelas de 19, proporcionalizado, e agora na declaração de 21, pelo saldo pago em 2020. E atenção, documentação toda em dia, guardadinha, especialmente cálculos de peritos e qualquer outro documento que prove o número de meses, porque a chance de malha para esses casos é muito grande. Perfeito. Temos uma pergunta da Tereza Teles. O Dr. IR teria algum material falando de lançamentos no RRA sobre recebimento de causa trabalhista? Temos. Eu não vou lembrar qual módulo que mas pela importância do tema, inclusive, no nosso treinamento, que é mensal, que é a consultoria simplificada mensal mais conteúdo, que chama-se Declaração Erro Zero, nós temos um módulo inteiro, inclusive com um material escrito de apoio em PDF, que é sobre rendimento recebido acumuladamente. Lá a gente detalha bem mais, salvo engano, é módulo 7 ou módulo 8 do treinamento Declaração Erro Zero, lá na plataforma Hotmart. Perfeito. Temos duas perguntas aqui sobre plano de saúde. O Elmo Luiz Oliveira Santos. Despesas com plano de saúde de uma pessoa jurídica. Quando os sócios compõem no mesmo, a materialização do pagamento são feitos através de transferência bancária, devemos informar na DIRF? Bom, se eu entendi a pergunta, significa que os sócios estão restituindo a PJ, né? Porque essa transferência bancária deve ser isso. Os sócios estão pagando, porque isso é fundamental. Para que seja dedutível para o sócio, ele tem que efetuar o pagamento da despesa, senão não é dedutível para ele. Uma outra consequência é que o plano de saúde, lógico, numa fiscalização, ele pode ser considerado salário. Por quê? Porque a empresa está pagando uma despesa que seria a despesa do sócio ou do funcionário, enfim. Ou, no caso do sócio, distribuição disfarçada de lucro, ou no caso do funcionário, salário indireto. Pelo que eu estou entendendo, ele faz a transferência bancária comprovando que está reembolsando a pessoa jurídica pelo seu seguro e, portanto, o seguro é dedutível para ele. No meu entendimento, não é caso de informação em DIRF, não, nesse caso. Tá. Temos mais uma pergunta semelhante aí da CF Del Castilho, que despesas de plano de saúde no CNPJ do MEI pode ser dedutível para o titular do MEI? Bem semelhante. O titular do MEI, ou seja, o CPF do dono do MEI, deve
comprovar que ele, CPF, está pagando o plano de saúde. Se ele pagar o boleto, enfim, se ele depositar na conta do MEI mensalmente o valor do plano, é dedutível para ele. Se ele não fizer isso, ele não tem o ônus, não tem o bônus, que é a dedução. A Miriam Arce, casado sob o regime de separação total de bens. Após o casamento, a esposa recebe por doação de seu pai um imóvel. Esse imóvel torna-se bem comum ao casal? Não, especialmente em função da cláusula existente de separação total de bens, que é o pacto, deve ser o pacto antinupcial, né, que ele serve tanto para universal quanto para transformar em separação total. É um bem privativo dela. Perfeito. Bom, vamos lá, temos mais algumas aqui. Deixa eu responder uma pessoa, eu perdi aqui, que rodou, apareceram mais perguntas. Eu acho que é a Vanésia, deve ser essa pronúncia do nome dela. Ela está falando da mentoria de renda variável. É que se você entrar lá no Space, vai aparecer a mentoria que a gente já fez. Aquela foi uma mentoria de pré-lançamento. O treinamento que nós estamos chamando de trilha de aprendizado em renda variável, Vanésia, ele conterá mentorias, claro, ao vivo, com a minha presença, falando da parte tributária, com a presença da professora Daniele Cardoso, falando da parte de mercado, esmiuçando operações, nota de vendas, enfim. E o curso, ele será adquirido, o curso que vai poder ser parcelado em até 12 vezes, o acesso será por 12 meses ao conteúdo na plataforma, conteúdo esse dinâmico, que havendo necessidade a gente joga mais conteúdo lá, e no mínimo uma mentoria por mês, média aí de 2 horas de duração, dependendo do número de adquirentes. Se o número for muito alto e justificar, pode ter mentorias semanais, treinando e tirando dúvida de todos os adquirentes, tá? A nossa previsão, dando tudo certo, é já no dia 15 de junho lançarmos o produto, que como o acesso é por 1 ano, ele vai cobrir inclusive a declaração do próximo ano. Perfeito. A Neuzeni Barreto, aluguel de criptoativos, como lançar? O rendimento desses aluguéis de criptomoeda tem isenção? Puxa vida, eu nem sabia que estavam alugando criptoativos. Veja, o aluguel do criptoativo, o criptoativo em si, né, ele é ganho de capital. O aluguel do criptoativo, eu confesso que eu nem sabia que existia. Eu imagino que para existir um aluguel de criptoativo tem que ter uma corretora, uma intermediadora aí fazendo isso. Não seria o próprio dono falar, eu tenho, eu te alugo. Ele vai alugar para ele garantir a operação, enfim. Não está muito claro a operação e quem é o intermediador que cuida disso. Ainda que exista um intermediador, não é uma operação regulamentada. Agora, a resposta é, não é isento, de jeito nenhum. Ele alugou e está recebendo um valor por esse aluguel, é tributável para ele. Eu entendo aqui que não é caso de ganho de capital. Na minha visão, como gostam os juristas de dizerem, numa análise perfunctória, a minha resposta é que isso aqui teria que ser tributado no carnê-leão, ou seja, tabela. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Andréa Arantes. Bom dia a todos. A pensão alimentícia paga ao filho tem uma data limite legal? Interessante essa pergunta. Veja, a pensão alimentícia é um acordo entre as partes, um acordo de vontades entre elas lançado em cartório ou um acordo judicial. De qualquer forma, tem essa legitimidade e oficialidade. Então, prevalece o que está ali. Para ser um beneficiário de pensão, não precisa ser dependente perante o imposto de renda. Prevalece a sentença ou
a escritura pública de separação, né, de dissolução da sociedade conjugal. Então não há qualquer limitação, o limite é a sentença ou a escritura pública, e o limite é o que está nesse documento. E mais, tem que vir, para ser dedutível para quem paga, da dissolução da sociedade conjugal ou união estável. Se for uma sentença arbitral, acho que a lei é 9.307 que rege esse assunto, se vier de uma sentença arbitral, não é dedutível do imposto de renda, somente dissolução da sociedade conjugal, se em juízo, vara da família. O Alaor Semedo tem uma pergunta também relacionada a esse assunto. Alimentado que obteve rendimentos tributáveis, onde lançar estes rendimentos? Tá. Bom, ele recebe pensão e tem rendimentos tributáveis outros, né? Eu imagino que seja isso. A pensão recebida é rendimento tributável sujeito a carnê-leão, porque paga por uma pessoa física, ainda que haja um intermediário aí, por exemplo, a empresa onde o pagador da pensão trabalha. Então, ele tem que fazer o carnê-leão referente ao rendimento proveniente da pensão e os demais rendimentos tributados ou tributáveis, ele vai lançar conforme a natureza, sendo com vínculo empregatício ou do trabalho sem vínculo empregatício na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Se recebido de pessoa física, na ficha própria. Perfeito. Marcelo Paes pergunta: bom dia, senhores. Parabéns pelo trabalho. O ganho na variação cambial do saldo em dólar de conta no exterior pode ser declarado no código 26? Não há CNPJ do pagador, mas o programa faz apenas um alerta. Ele permite transmissão. Vamos lá. Variação cambiável de conta no exterior é um rendimento isento e, por isso, foi lá para o código 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. O programa faz um alerta exatamente, a linha 26 é uma das, se não for a única, é uma das poucas que permite, é a única assim na ficha, que permite que se lance sem o CNPJ. Mas existe o campo para aquele que tem o CNPJ. Então, nenhuma consequência. Você informa lá, vai dar o avisinho, triângulozinho amarelo, e não impede a transmissão. O Maurício, tem a Lúcia Franco está aqui voltando a uma pergunta já respondida. Lúcia, é exatamente o que você pergunta no final, ele pode ser uma afirmativa. Se o sócio reembolsar a despesa de convênio para a pessoa jurídica mês a mês, ele pode sim deduzir a sua despesa e de qualquer dependente que ele traga para a declaração. Também o dependente que está no plano lá da família e que declara em separado, pode declarar a sua parte, desde que ela seja reembolsada à pessoa jurídica. Não é preciso que o filho reembolse o pai, porque está dentro da mesma unidade familiar, mas é fundamental que o ônus seja do beneficiário. Perfeito. A Neuzeni Barreto, ação trabalhista onde os valores foi recebido em parte, porque existe teto para pagamento, só que as retenções do IR e INSS ficaram para ser descontado no saldo final em 2021. Como faço para o cliente não pagar IR de um valor indevido? Tá. É parecido com a resposta anterior. No primeiro ano em que ocorrer o recebimento, seria importante ter o horizonte de pagamentos, ou seja, saber quantas parcelas, para que o cálculo da proporcionalidade do número de meses seja feito corretamente. É um RRA, porque a ação trabalhista é quase impossível não ser RRA, mas fazendo corretamente,
vai restituir esse valor. Vamos admitir que as suas primeiras parcelas não tenham imposto de renda. Se não tem imposto de renda, você não vai informar. O que vai acontecer? Pode acontecer uma tributação maior. Na última parcela, se a proporcionalização for feita corretamente, aparecerá a retenção do imposto do total e vai gerar restituição. Então não há perda, é só uma questão temporal. O importante é cada parcela recebida ter a sua proporcionalidade em relação ao total controlada corretamente. E de novo, ainda mais nessa situação, Neuzeni, o risco de malha é gigante. Guarde bem a documentação, cópia de demonstrativos de cálculos, memórias de cálculos, etc. Porque se a Receita pedir, é ali que você libera da malha. Perfeito. Bom, temos aqui alguns agradecimentos. O Pedro Dias Costa, muito agradecido pelo ensinamento. A Rosana Pérez, obrigada. A Luciana Cerezer, muita gratidão, vocês são top. Ana Henges, parabéns pelas lives, obrigada, professor Walter e Maurício. Temos mais aqui a Yasmine Santana, gratidão, muito obrigada pelo retorno. O Alaor Semedo, bom dia. Obrigado. A Vanésia, obrigado, professor, vou entrar na fila. Aí nós temos também do Claudinei Tonon, valeu, abraço a todos e até 2021. Se Deus nos permitir, boa sorte nos últimos dias de entrega. Lúcia Franco, muito obrigado pela resposta. Aí nós temos mais uma pergunta da Bruna Leis de Paulo. O DARF de devolução do auxílio saiu com o valor de 4.350. O cliente recebeu 4.200, 300 de auxílio e 1.200 residual. A devolução não seria só no valor de 3.000? O que pode ser essa diferença? Então vamos lá, esse é um caso interessante. O residual não precisa ser devolvido. Eu recomendo que se entre lá no site do Ministério da Cidadania e abra-se um procedimento e recolha o DARF só de 3.000. E junte lá, faça um processinho lá, porque não tem que devolver o 1.200 conforme a regra. A menos que haja alguma outra coisa aí que não está aparecendo na pergunta. Mas em tese, eu faria um DARF manual de 3.000 para recolhimento e com o próprio comprovante abriria algum procedimento lá no site do Ministério da Cidadania para ficar regular a situação. Perfeito, mais alguns agradecimentos. A Sônia Fiorini, agradeço de coração a iniciativa de vocês de compartilhar conhecimentos, muita gratidão. Inclusive, a Sônia, ela escreveu uma música aqui pra gente, professor, que se o senhor topar, a gente pode cantar, tá? Oh, meu Deus do céu. No final. A Fátima Macedo, querido amigo Maurício, professor Walter, obrigado pelas informações riquíssimas compartilhadas conosco, foi excelente, parabéns e saúde a todos nós. O Rabelo, um abraço a todos. A Fátima e o São Paulo é campeão, não precisa ficar lembrando essas coisas, né? Precisa sim, Fátima. É Fátima, não? A falou Fátima. São Paulo? A Fátima Macedo. Precisa sim, fazia tanto tempo. Vamos nós, vamos comemorar. A Rosana Pérez, desculpa, não conseguir colocar o endereço da Hotmart do professor Fábio, coloca para nós, na Fábio. tela novamente. Vamos lá, Fabião. Fábio é rápido no gatilho. Tá aí, ó. Space é em inglês porque o Hotmart é internacional. É brasileiro, sim, de BH, Belo Horizonte, mas tá no mundo já. Por isso que tá Space lá. Mas é isso aí. Colhe esse endereço, visite, entre em contato, enfim, estamos à disposição. Bom, e antes de colocar a música aqui da nossa querida Sônia, né? Então também vou falar um pouquinho sobre a hora do bolinho quente, né? Aquele bolinho de chocolate com cobertura de chocolate que vem quentinho, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o conferir. Imagina, hoje você está no último dia aí fazendo a declaração, ou nos últimos dias da declaração, e dá um pau na sua máquina, né? Entra aquele vírus e cai tudo e você perde metade daquele trabalho que você já fez. Bom,
qual seria essa experiência aí para você, né? Como que seria essa experiência? Acho que você perderia aí alguns fios de cabelo, né? Se é que não já perdeu, como assim aconteceu comigo, né? Então, nada como contratar um backup lá do Conferir, né? O valor é de R$109, custa menos que uma pizza, né? Se você dividir pela quantidade de declaração que você fez, não sai muitas vezes nem R$1 por declaração, então é super barato e vai ficar lá por 5 anos, obviamente, enquanto você for cliente do Conferir, tá? Então, acessem aí o backup do Conferir, contratem. Esse final de semana tem uma promoção especial, né, para quem fizer a contratação, já pensando, obviamente, até o dia 31 de maio. Então, a gente já está fazendo aí toda essa questão. Bom, Fábio, coloca aí na tela aí a música que a Sônia escreveu para a gente, por favor. A Sônia é compositora ainda por cima? Que coisa, hein? Sônia, grava um vídeo aí para nós e depois manda aqui, por favor. Cadê? Ele está achando lá. O Maurício, enquanto ele localiza, deixa eu aproveitar o tempo aqui. Bastante gente. Tem muita gente perguntando da trilha de renda variável. A Conferir é nossa parceira, continuará nossa parceira, e a gente vai passar prioritariamente para eles, avisá-los, a todos que já são clientes e os novos clientes Conferir, e o cliente Conferir terá 30% de desconto na trilha. A trilha vai ter um valor um pouquinho maior, porque são 12 meses de consultoria aí, então valerá a pena mesmo. A Conferir vai te avisar, você que é cliente, da disponibilização, tá ok? Cadê a música? Vamos lá, professor, vamos cantar ao som de Roberto Carlos? Nossa, que bonitinha! Essa música é bonita, eu gostava muito, cara, eu gostava muito. Eu também gosto bastante, tomando um bom vinho. Bom, nossa, já está chegando a hora de conferir. É bonitinho. Venho aqui me despedir e dizer que de toda a declaração que eu fizer, vou lembrar de vocês. Só me resta agora dizer adeus. São tantas emoções. Depois dessa música escrita aí pela Sônia, né, contadora e compositora, depois grava um vídeo aí para nós, Sônia, e manda aqui coloca nas redes sociais esse vídeo. Quem também quiser cantar e colocar nas redes sociais, colocando a hashtag Conferir Online, colocando lá no nosso site, depois a gente vai divulgar nas redes sociais essa informação, tá? Muito obrigado a todos vocês, né? Quero agradecer aí a todos os contadores, agradecer ao professor Walter pela disposição aí dessas 12 reuniões, desses 12 dias de ensinamento, né? Muito obrigado, professor Walter, de coração, foi um trabalho voluntário. Ao Fábio, que nos apoiou aí, né, junto a todos, e agradecer a Deus, né, por nos dar aí, nesse período aí, saúde, de estar aqui nesse período aí, participando aí com todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de jornada de imposto de renda e continue nos prestigiando. Professor, fique à vontade. Maurício, muito satisfeito, eu estou extremamente cheio de conteúdos aqui para compartilhar com vocês a partir agora de 1º de junho, temos projetos grandes para 2022, foi muito gostoso, quase, vamos dizer, fazendo uma conta rasa aqui, quase 20 horas nós falamos de imposto de renda, tirando dúvida, e eu tenho comigo, não é discurso, é real, não existe forma melhor de aprender do que a gente compartilhar conhecimentos. Aí, desde 83 que eu comecei meu curso, que eu me formei professor na área de matemática, lá com os grandes professores que eu tive, eu aprendi isso.
Quando você pega o conhecimento e faz ele se mover, você aprende até mais do que ensina. Então isso é muito prazeroso para mim. As manhãs de sexta, veja, sexta-feira de manhã foi espetacular. Muita gente diria, mas de sexta? Não, não tem sexta. Sexta é igual a segunda, é um dia de trabalho normal. E a gente começava o fim de semana, ou seja, logo cedinho na sexta-feira, falando de imposto de renda, encerrando hoje. Então, meu carinho a todos vocês, muito obrigado. Continuem acessando nossas comunicações, aí, redes sociais, YouTube. Passaremos a investir no YouTube para criar alguma coisa diferenciada lá também. E para o ano que vem estamos armando uma novidade muito significativa, que, se Deus quiser, vai consolidar esse trabalho que a gente começou em plena pandemia. Os nossos contatos estão aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, e a gente vai se cruzar, claro, antes do imposto de renda do ano que vem. Continuaremos aí fazendo algumas coisas em parceria, e fiquem atentos a conferir, e a Doutor Imposto de Renda também. Grande abraço, valeu! Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Gravem aí esse vídeo e coloquem nas redes sociais aí para apoiar aí essa música que a nossa querida amiga Sônia escreveu para nós, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, uma ótima jornada e até mais. Tchau, tchau.